Eu havia falado anteriormente, né, que a função ela pode ser crescente ou decrescente e a gente consegue identificar isso a partir de uma derivada, né? Então, digamos, se minha derivada é positiva naquele ponto, significa dizer que a função é crescente ali. Se ela for negativa, significa dizer que ela é decrescente ali, ok? Então, com isso, nós podemos trazer aqui o conceito de pontos críticos. Pontos críticos. Por quê? Por que eu vou trazer o conceito de pontos críticos aqui para vocês? Porque a gente gosta dessas coisas, elas são muito bonitas, tá certo, gente? Tão lindas quanto vocês. Então eu vou trazer aqui uma função aleatória também, certo? Quase sempre eu desenho o mesmo tipo de função, ok? Não é uma senoide, obviamente, tá? E a gente viu, por exemplo, que se eu encontrar a derivada aqui no ponto A, né? Então eu sei que aqui em A, né, de primeira, eu não tenho medo de errar, de dizer que em A, vamos chamar isso aqui então de XA, isso aqui de YA, tá certo? Em XA, YA, a função é decrescente, ok? Se ela é decrescente, então a derivada f' de XA é menor do que zero, tá? Isso é importante, vamos guardar essa informação, tá? Consequentemente, se eu escolher aqui um ponto B, vamos pegar aqui um ponto B, e esse ponto B vou colocar aqui em vermelho, já que eu fiz a besteira de escrever ali em azul, tá certo? Esse ponto aqui, ó, em B, YB, ó, a gente já vê que ele é crescente, né? É o contrário. YX aqui, show de bola. Então, em B, XB, YB, ó, a função é crescente, sendo f' de xb, né, a derivada da função em xb, ó, é maior do que zero. Show, já sei disso. Agora note o seguinte, eu tenho na mesma função um ponto crescente e um ponto decrescente. E para eu sair das derivadas negativas, ó, entende? Ó, de onde a função ela é decrescente para ela se tornar crescente, ou seja, eu tenho uma derivada negativa, 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 e ele chega a um ponto onde ela se torna o quê? Ó, positiva. Vocês concordam comigo? Então tem um ponto exato onde a derivada deixa de ser positiva, deixa de ser negativa e passa a ser positiva, ou vice-versa. E a gente vai dizer isso. Ainda vou colocar em vermelho, que é para destacar. Então, há um ponto onde a derivada deixa de ser negativa e passa a ser positiva. E vice-versa. Concordam comigo? Então, aqui no caso, por exemplo, eu poderia identificar aqui, por exemplo, um ponto C, aqui um ponto D, tá? Aqui ela deixa de ser positiva, ou seja, deixa de ser crescente a função e passa a ser o quê? Ó, decrescente. Então, nesses pontos em específico, eu tenho uma transição da derivada positiva para uma derivada negativa. E sempre que eu imaginar, por exemplo, a reta dos números reais, vamos dar uma olhadinha aqui pela reta dos números reais, tá? Então, se eu olhar aqui a reta dos números reais, eu vou ver isso aqui, ó. Eu vou centrar a minha reta dos números reais, tá? Aqui, ó, o centro dela. Aí eu vou tentar desenhar de forma meio labrogeira, mas vai dar tudo certo. Aqui, alguns números. Então, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, ó, aí é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4.
Só que para eu sair, por exemplo, fazer uma transição da região negativa para positiva e da positiva para negativa, eu tenho que passar por um camarada chamado zero. Tá certo, gente? Sempre quando eu passo pelo camarada chamado zero, sempre quando eu saio, desculpa, do negativo para o positivo ou do positivo para o negativo, eu preciso passar pelo zero. Então, esses pontos aqui em específico são os meus pontos críticos, tá certo? É onde a minha derivada é igual a zero. Aí eu vou fazer a grande observação da noite, né? Já que eu estou gravando à noite agora, né? Então, a grande observação da noite é a seguinte, né? O ponto de transição do sinal da derivada é onde esta derivada é igual a zero. E ele é chamado de ponto crítico. Tá certo? Ele vai ser chamado de ponto crítico, este ponto, né? Esse ponto de transição. Certo? Então, esse ponto de transição ele vai ser chamado de ponto crítico. E aqui, por exemplo, eu teria quem? XC, e aqui eu tenho XD. Onde? Que eu vou escrever assim agora. Então, eu sei que a derivada em XC, ela é igual a quanto? A zero. Né? E aqui eu já enxergo uma coisa. Quando ele deixa de ser negativo e passa a ser positivo, eu tenho um ponto de mínimo, certo? Um mínimo. Depois a gente discute o que é mínimo local e mínimo global. E onde ele tem um ponto de máximo, ali, né, que é f de xd, a derivada também é zero. Então, ele é um ponto de máximo. Certo? Então, no ponto de máximo, eu posso observar que antes do máximo, a derivada é positiva. Depois dele, ela é negativa. Consequentemente, eu posso dizer também que antes do mínimo, a derivada é negativa. Depois dele, ela é positiva. Ok? Fácil de entender, né, gente? Então, guardando essas informações sobre pontos críticos, um pouquinho mais na frente a gente consegue fazer alguns exercícios, ok? Muito obrigado, galera. Valeu!